Vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Na Assembleia de Deus tu estejas, humilde aos pés do Senhor. Santidade convém à igreja pra gozarmos celeste amor. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Nós sentimos a santa presença do nosso querido Jesus. Anulada foi tua sentença, deixa as trevas e vem para a luz. Oh, vem, 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 Assembleia, e louvemos ao nosso bom Deus Redentor, pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Hino de número 1, Chuvas de Graça. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dá-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor.
chuvas do Consolador. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. O Senhor Jesus é maravilhoso, glória a Deus. E justificamos a ausência do nosso dirigente da congregação, pastor Maciel, mesmo se encontra em viagem de missões, e oramos pela viagem do seu céu. E nesse momento convido a igreja para ficar em pé. Vamos receber o nosso pastor presidente, o pastor Ananias Oliveira. Boa sorte. Graças a Deus. Graças a Deus. Quero com muito prazer cumprimentar os prezados irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar e ler a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo de número 3, o versículo 14. Nós vamos ler esse texto desde o versículo 14 até o 17. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que, desde a tua meninice, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Quantos aqui necessitam das orações? Oremos também pela liderança da nossa denominação no Brasil. Oremos por toda esta denominação em todo o Brasil. Ontem se comemorou os 114 anos de existência dessa denominação. Desde o seu início, as bênçãos de Deus foram muito grandes sobre essa nação e nós devemos em tudo dar graças ao Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós agradecemos pelo teu grande amor pelo Brasil, que o Senhor viu a necessidade deste povo, meu Deus, os indígenas, os negros, os brancos, todos, Senhor, que na verdade nasceram nesse país ou vieram de outros continentes, de outras as nações, e o Senhor trouxe o mais precioso, que foi o teu evangelho, a tua palavra, o teu conhecer, as maravilhas que só o Senhor tem, e o Senhor trouxe para a nossa nação brasileira. Somos gratos, Senhor, pelos milhões que já passaram desta vida para outra, crendo no Senhor, estão ali, Senhor, esperando o arrebatamento da igreja, a ressurreição.
esperando o encontro contigo, Senhor. E também te louvamos, meu Deus, pelos que estão aí combatendo o pecado, combatendo o mal, Senhor, combatendo tudo que não presta, Senhor, militando pela salvação, militando, Senhor, pela vida eterna. E essa é a nossa perseverança, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, por ter convertido a Ti por meio, Senhor, desta denominação. Nossa gratidão, nosso louvor. Abençoa a liderança, abençoa os membros congregados, abençoa a todos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, meus amados irmãos. Nós queremos rapidamente aqui meditar sobre o que a Assembleia de Deus acredita. O que nós cremos como membros dessa denominação? O que nós cremos? A nossa crença, ela é extraída do que está na palavra de Deus. Essa é a nossa crença. Nós não conseguimos acreditar em outra coisa a não ser aquilo que está na palavra de Deus. Então, nós queremos mostrar aqui para os amados irmãos, baseado nesse texto que nós lemos aqui, nós queremos mostrar o que primeiramente nós cremos. Nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Ou seja, nós cremos na suficiência das Escrituras. Pode ver que Paulo, ele mostra aqui, no texto que nós lemos, na carta a Timóteo, ele diz assim no versículo 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, Paulo estava dirigindo ao jovem pastor Timóteo, que desta feita ele estava ali na cidade de Éfeso, onde ele dirigia a obra do Senhor naquele lugar, e ele mostra que ele deveria permanecer naquilo que ele aprendeu. Os irmãos sabem que Timóteo teve a bênção de Deus de ter uma mãe crente, de ter uma avó crente, e aquilo foi determinante na sua vida, porque ele pôde aprender as sagradas letras, conforme está escrito aqui, as sagradas letras, desde a sua meninice. É um privilégio uma criança, um menino, uma menina, nascer num lar cristão. Desde o seu nascimento, já tem o benefício de estar ouvindo a palavra de Deus, que é extraordinária. Olha o que diz aqui, no versículo 16, Paulo diz assim: toda a Escritura, ele estava falando de toda a palavra de Deus, divinamente inspirada. Isso aqui está dizendo que as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela é divina, ou seja, ela veio de Deus, e ela é inspirada. Essa inspiração aí
foi dada pelo Espírito Santo sobre aqueles que escreveram, para não escrever o que queriam, não escrever aquilo que poderia escrever, mas foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever. É uma inspiração singular, e nós vemos que é proveitosa para ensinar. Uma igreja que não ensina a palavra de Deus não é igreja. Não é igreja. Proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E aí completa dizendo assim: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, o que primeiramente nós cremos é, como diz aqui na declaração de fé, cremos da nossa denominação, cremos na inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, única regra infalível de fé e prática para a vida, a nossa vida aqui na terra, e o caráter cristão. Irmãos, pode ficar certo, a pessoa pode ser torta do jeito que for, se dá lugar à palavra de Deus, essa palavra de Deus vai mudar, transformar essa pessoa vai chegar ao ponto da estatura, da medida de Cristo, vivendo uma vida que glorifica a Deus e que é um exemplo onde chegar, onde estiver. Isso é possível por meio da palavra de Deus, por meio do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que nós temos um apego à palavra de Deus. Dia domingo, todas as igrejas abertas para estudar a palavra de Deus. Já vem tudo mastigado, só precisa engolir. Norte a sul, leste a oeste dessa nação e fora desta nação, os escritos, os ensinamentos da Bíblia chega a cada porta dessa denominação. Isso é maravilhoso. Glória seja dada o nome do Senhor. Em segundo lugar aqui, meus irmãos, essa denominação crê, essa denominação, ela declara e ela ensina em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a nossa crença. Nós cremos em um só Deus. Não tem dois deuses, é um só Deus. Mas como nós podemos ver aqui, eternamente subsistente em três pessoas. Em glória e poder são iguais, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não tem necessidade aqui da gente ler uma série de textos que tem aqui, mostrando nas Escrituras Sagradas isso que nós cremos. Nós tivemos há pouco tempo aí uma revista, né, do pastor Ezequias,
falando sobre essas crenças, né? E quanta distorção a gente viu, quantas pessoas que entraram por caminhos tão tortuosos, falando contrariamente às Escrituras, mas as Escrituras estão justamente aí para nós falarmos o que é correto. Eu só quero deixar um texto da palavra de Deus aqui para os amados irmãos, conforme está em Marcos, no capítulo 12, o versículo 29. Por favor, Marcos, capítulo de número 12, o versículo de número 29. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. É o único Senhor. E aí as pessoas estão dizendo assim: se é um único Senhor, por que tem 3 pessoas? Porque o único Senhor é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Entendeu, meus amados irmãos? O Pai é Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, o Espírito Santo é o Senhor. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, em terceiro lugar aqui, nós cremos no Senhor Jesus Cristo, olhe bem, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho unigênito de Deus, plenamente Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Jesus para nós é tudo, irmãos. É tudo para nós. Nós não cremos num Jesus apenas um homem perfeito, um homem bom. Não. Nós cremos em Jesus como a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Por que essa questão? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, uma é inferior à outra? Não, é uma questão de escrito. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É só esta condição. Então nós vemos aqui que Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é plenamente Deus, plenamente homem. Nós cremos na concepção e no seu nascimento virginal. As pessoas dizem, mas isso não é possível. Como é que pode uma virgem dar à luz um filho? O Novo Testamento esclarece tão fortemente. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Glória seja dado o nome do Senhor. Nós cremos na sua morte vicária.
O que é uma morte vicária? É uma morte substituta. Ele morreu em nosso lugar. Ele não tinha necessidade de morrer. Ele é a vida. Ele morreu em nosso lugar. Então, é uma morte vicária, substituta, e foi uma morte expiatória, onde Ele nos redime, Ele traz a redenção à humanidade. Nós cremos em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. O momento final do Senhor Jesus Cristo na terra foi tão maravilhoso. Ele pega os seus discípulos e diz assim: vamos até ali no monte, o Monte das Oliveiras. E ali, naquele momento, ali naquele monte, uma parte elevada, então ali ele conversa as últimas coisas, e de repente Jesus começa a subir. Aos olhos de todos eles, vendo Jesus subir, como a gente observava quando criança, um avião que surgia, que aparecia, que passava, e a gente ficava olhando até desaparecer. Então, o momento final do Senhor Jesus Cristo foi ali no Monte das Oliveiras, na sua ascensão, voltando aos céus, uma missão gloriosa, uma missão vitoriosa. Ele sofreu tanto, mas ele estava feliz, porque ele obedeceu o Pai, e ele abriu as portas da salvação para toda a humanidade. Glória seja dada o nome do Senhor. Vêm anjos e falam ali com aqueles discípulos que estavam ainda com os olhos fitos nos céus. E aqueles anjos disseram assim: do mesmo jeito que viste subir, um dia ele vai descer do mesmo jeito e pisar aqui, neste mesmo lugar aqui, que no qual ele estava. É a sua volta após 7 anos do arrebatamento da igreja. Ele virá com a igreja no estado de glória, para reinar sobre este mundo por 1 milênio, por 1000 anos. A palavra de Deus é fiel e ela cumpre. É por isso que nós cremos nesse Jesus divino, esse Jesus homem, esse Jesus filho de Deus, esse Jesus salvador, esse Jesus redentor, esse Jesus amigo, esse Jesus companheiro, esse Jesus que disse assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória seja dada o nome do Senhor. Nós cremos também, meus amados irmãos, no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho. Eu quero dar um detalhe aqui: a mesma substância do Pai, a mesma substância do Filho, o Senhor Jesus Cristo, é a mesma substância do Espírito Santo. O Espírito Santo para nós é Deus. O Espírito Santo para nós é o vivificador. E aqui diz dessa forma: vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Jesus Cristo, ele disse assim: se eu não for,
o Consolador não virá a vós, mas quando ele vier, ele me glorificará. Ele vos fará lembrar tudo que eu tenho dito, tudo que eu tenho falado para vocês. Então, o Espírito Santo é mestre, o Espírito Santo guia, o Espírito Santo nos leva pelo caminho da verdade. Então, nós cremos no Espírito Santo, conforme diz aqui, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Essa é a nossa crença no Espírito Santo. Nós cremos também, meus irmãos, vamos adiantando aqui, nós cremos também no único Deus Criador de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, os seres humanos, por um ato instantâneo. Nós cremos nesse único Deus Criador, no casamento instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente, em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Então nós temos um Deus Criador. Alguém malignamente vem e diz assim: não, aconteceu uma evolução. As coisas foram evoluindo. Isso é uma mentira de Satanás. Existe a criação porque primeiramente teve um Deus Criador. Ele é o Criador das coisas visíveis que nós enxergamos e é o Criador das coisas invisíveis que esses olhos não têm capacidade para enxergar. Glória a Deus. Nós cremos que esse Deus Criador, Ele criou o casamento, conforme está aqui, instituído por Deus, o casamento, ratificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro milagre que o Senhor Jesus Cristo operou foi num casamento. O casamento hoje está tão banalizado, ridicularizado. As pessoas não fazem conta de um casamento por causa da prevaricação, da facilitação sexual. Mas tudo isso são armadilha de Satanás. O casamento é o antídoto da prostituição, do adultério. Essa bênção que Deus instituiu e que o Senhor Jesus Cristo ratificou é para vivermos aqui neste mundo em santidade e para a glória do Senhor, preservando a família. A família começou
a família terminará. Em todo tempo haverá família. Em todo tempo a família glorificará a Deus. É o projeto criador maravilhoso que o Senhor realmente deixou. E essa união, esse casamento, nós cremos que é entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, respectivamente em conformidade com o definido pelo sexo de criação geneticamente determinado. Essa é a nossa crença. Nós cremos nesse Deus Criador, e do jeito que Deus criou, permanece até hoje. Até hoje, macaco é macaco, não teve mudança de nada, evolução de nada. Até hoje, homem é homem, até hoje, mulher é mulher. É isso que é o que nós cremos. Se tem as distorções e as aberrações, isso são consequência do pecado e consequência dos transgressores que querem alimentar essa ilusão. Mas no final das contas, todos saberão que os princípios que Deus deixou foi os que permaneceu e foi aprovado por Ele. Glória seja dada o nome do Senhor. Nós cremos também, meus amados irmãos, aqui é muito forte, nós cremos na pecaminosidade do ser humano. Nós cremos na pecaminosidade do ser humano, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo podem restaurá-lo a Deus. Isso aqui não tem outro caminho. Não tem. É o estabelecido. Então, o ser humano, o que ele é? Pecador. O pecado daquele primeiro casal passou para os filhos, para os netos, os bisnetos, e chegou até nós. E nós, ao casarmos, os nossos filhos são pecadores, os nossos netos são pecadores, e continua até o fim. Então nós cremos na pecaminosidade do ser humano. O ser humano é pecador. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram. Agora veja o que diz aqui. E que estão destituídos da glória de Deus. Aí é onde entra a igreja, onde entra o evangelho, para desbloquear essa destituição, essa separação, para que o homem pecador possa religar com Deus, reencontrar com Deus. Então, o homem pecador e destituído da glória de Deus, nós também cremos que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo pode restaurar esse homem pecador a Deus. Se não tiver arrependimento, irmãos, acabou. Qual foi a primeira mensagem de João o Batista? O arrependimento. Qual foi a primeira mensagem do Senhor Jesus Cristo? Arrependei-vos e crede no Evangelho.
A mensagem é para ser pregada, para que o pecador veja a sua situação e diz assim: não tem outro jeito, eu preciso mesmo é arrepender dos meus pecados. Então, essa mensagem, ela está na boca do crente, do crente. Não adianta, irmãos, resolver um problema daqui, um problema dali, um problema dacolá, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Eu sempre lembro de uma palavra que Deus me deu a uma pessoa. Essa pessoa ligou para mim, queria conversar comigo, se poderia ir na minha casa. Eu falei, qualquer hora. Marcou o horário e a pessoa foi. E a pessoa contou tudo. Estou passando por isso e tal. E eu disse para ele, esse monte de problema aí na sua vida, pessoal, empresarial, familiar e outras coisas mais, doença, uma coisa e outra, é isso aqui, ó. É isso aqui. Agora, problema maior que você nem citou aí, você tem. Se você resolver esse problema maior, os outros é fichinha para você. E ele ficou assim. E eu disse, você precisa aceitar Jesus Cristo como Salvador. Você precisa acertar a sua vida com Deus. No momento que você acertar a sua vida com Deus, os outros problemas, Ele vai te direcionando e você vai tendo vitória sobre ele. Mas quem disse que a pessoa muitas vezes quer, meus irmãos? Não quer. Viu aquela abordagem do jovem rico com o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo disse, falta-te uma coisa. Ele queria saber o que era aquela coisa. Quando o Senhor falou com ele, ele pulou fora. Deixou Jesus para lá e foi embora. Foi embora. Então, o ser humano é pecador, está destituído da glória de Deus. Somente o arrependimento e a fé na obra de Cristo na cruz e redentora pode restaurá-lo a Deus. Não tem outro caminho, não tem outra solução, não tem de jeito nenhum. Isso é o que nós cremos, é o que nós ensinamos e vamos ensinar até o final. Nós aprendemos isso da Bíblia nesta denominação, que tanto contribuiu em favor da nossa nação brasileira. E eu creio que ainda pode haver um grande despertamento no meio da liderança dessa denominação a nível de Brasil. E a gente acordar para a realidade do que é a palavra de Deus e ver coisas gloriosas ainda acontecer no nosso meio. Eu quero encerrar aqui falando dessas doutrinas, dessas coisas que nós cremos, mas eu quero mostrar aqui rapidamente 2 hábitos que esta denominação praticou e que é muito glorioso. Aqui nós vemos o primeiro hábito, a leitura da Bíblia. Irmãos, eu conheci um irmão na cidade de Cocos. Ele nasceu ali, familiares ali, só que ele, quando jovem, ele foi para Goiás. E lá ele aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Só que ele não sabia ler. Nada.
não conhecia nenhum O, uma letra do alfabeto, nada. E ele comprou uma Bíblia, ali como novo convertido, e ele foi para a oração e disse: Jesus, eu quero aprender a ler, eu quero aprender, eu quero. E ele abria a Bíblia e ele ficava olhando para aquelas letras e ele conseguia ler, irmãos. Eu considero isso um milagre sobrenatural. Ele diz assim: eu leio as Escrituras, outra coisa eu não consigo ler. Então eu vou para a casa do Senhor, eu tenho oportunidade e eu leio as Escrituras Sagradas. Olha o que diz aqui. A prática da leitura da Bíblia é ensinada ao povo de Deus desde o princípio. Deus fala conosco pela sua palavra e nós lhe respondemos pela oração. Não é possível uma vida nos domínios do Espírito sem devoção pela palavra de Deus, ou na linguagem do salmista, a lei. O salmista, ele dizia assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Salmo 119, o versículo 97. Repetir aqui mais uma vez a fala dele: oh, quão amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Isso é um hábito, irmãos, que nós tivemos nessa denominação. Muitos crentes que não teve a oportunidade de aprender a lei, carregava a Bíblia como se fosse leitor de fato da Bíblia. Então, isso é muito maravilhoso. Essa prática espiritual é indispensável na devoção cristã e é parte do ensinamento bíblico para o povo de Deus. Há na Bíblia diversas exortações para a leitura das Escrituras Sagradas e meditação diária na palavra de Deus. Olha o que está no livro de Josué, no capítulo 1, o versículo de número 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. Moisés morreu, ficou ali aquele vácuo, mas Deus levanta Josué e põe no lugar de Moisés e diz para ele: aqui está a palavra, medita nela de dia e de noite. Glória seja dada o nome do Senhor. O Salmo, capítulo 1, versículo 2. Tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas. Então, irmãos, essa denominação nos levou para a Bíblia, nos levou para o hábito da leitura da palavra de Deus. Eu disse aqui na terça-feira que às vezes nós temos dificuldade para decorar as palavras, os versículos da Bíblia, mas não é por isso que nós vamos deixar de ler sempre, todo dia, ler a palavra de Deus. Além de ficarmos lavados, limpos pela palavra de Deus, o Espírito de Deus vai te fazer lembrar o que você leu, o que você estudou, o que você ouviu nas horas mais difíceis da tua vida. É uma
capacitação que o Espírito Santo nos dá naquela hora de dificuldade. Do texto sagrado, louvado seja o santo nome do Senhor. Nós temos uma outra prática também, um outro hábito, um outro costume, que é o da oração. Olha o que diz aqui: oração é o ato consciente pelo qual a pessoa se dirige a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Você pode abrir a boca e orar? Pode. Você não podendo abrir a boca e pronunciar palavras em oração diante de Deus, só aqui, ó, você ora. Temos diversas reuniões de oração e também é nosso hábito a vida de oração. Aí a gente lembra de Paulo falando em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. A gente pode fazer isso. Nessa oração individual e privativa ou congregacional, apresentamos a Deus nossa gratidão e nossas petições. Irmãos, vamos dizer: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Isso alegra o coração de Deus. Você abrir a boca ou você pensar: Senhor, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Pode detalhar tudo diante do Senhor. Te dou graça por isso, te dou graça por aquilo. Entendeu? E não só na oração a gente dá graças a Deus, mas como diz aqui, as nossas petições, vamos pedir. O Senhor tem para nos dar, irmãos? Tem ou não tem, irmãos? Glória seja dada ao nome do Senhor. Ele tem para nos dar. A fonte é abundante, é uma fonte extraordinária. Cremos no poder da oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Foi o que Tiago realmente falou. Oramos pelas famílias, em favor de nossos pastores e líderes, pelos missionários, pela salvação de todas as pessoas, em favor das autoridades constituídas, pela nação de Israel e Jerusalém, em favor dos enfermos, pelos presos e por diversos tipos de milagres, pois Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. É do agrado de Deus a oração dos seus santos. Ela é usada metaforicamente como incenso que sobe diante de Deus no incensário. Você já viu um padre com aquele negócio lá e aquela fumaça subindo? Aquilo ali é um incenso. O incensário permite aquela fumaça subir ali. Isso aí era próprio do sacerdote lá no Antigo Testamento, no tabernáculo, no templo. Hoje você tem aí um incensário, um incenso mais poderoso do que tudo aquilo que tinha no Antigo Testamento. A sua oração
é o incenso que sobe diante de Deus. Que maravilha! Louvado para todo sempre seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Que Deus nos ajude. É chegado o tempo ali, nós vamos parar. Vamos colocar-nos de pé, vamos agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela nossa denominação, cheia de falhas, defeitos, porque nós estamos no meio dela, mas é uma denominação que muito contribuiu, e eu espero que nós vamos contribuir para a glória de Deus, sendo membro dessa denominação. Nós vamos nos aperfeiçoando por meio da palavra de Deus, e Deus vai nos usando poderosamente. Para que os irmãos tenham uma noção, nós temos no nosso Brasil hoje 26,9% de evangélico. É uma estimativa, pode ter mais. E um pouco mais da metade desse número pertence a essa denominação no Brasil. Está na capital, está na região metropolitana, está nas cidades grandes, médias, pequenas, nos distritos, nos povoados, na zona rural, lugares onde nem energia não tem, muitas vezes, mas está lá um crente, e às vezes numa reportagem, como eu já vi, lá no Jalapão, no estado de Tocantins, o repórter entrevistando aquele moço, e eu vi uma lição da escola bíblica dominical em cima da Bíblia, na mesa daquele moço. Isso é a bondade de Deus. É por isso que nós estamos aqui intercedendo para que o Senhor Deus possa derramar do seu Santo Espírito e nos capacitar e nos encher para a gente ainda ver coisas gloriosas, maravilhosas no nosso meio. Queremos que o mundo afaste e que o Espírito de Deus achegue. É isso que nós queremos. Quantos precisam das orações? Senhor nosso Deus, nossa gratidão por tudo que nós cremos na Tua Palavra. Nossa gratidão, Senhor, por tudo que nós temos ouvido da Tua Palavra. Nossa gratidão, Senhor, pelos ensinos maravilhosos da Tua Palavra, que nós possamos colocar em prática na nossa vida e ver coisas gloriosas nos nossos dias e futuramente. Pai, agora abençoa a saída dos Teus filhos, dos Teus servos, guardando, livrando do mal. Abençoa também o nosso irmão Maciel, que estará voltando ali de Carianha, Senhor, daquela viagem missionária, juntamente com a equipe. Abençoa aquela inauguração daquele templo, ali naquele povoado, Senhor. Ajuda poderosamente. É o nosso pedido, é a nossa oração. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Nosso irmão Levi, a bênção. Que os irmãos estendam as mãos. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, as consolações e comunhão do Espírito Santo sejam com todos, e todos digam: